Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. TVK desta semana tem a alegria em receber meu colega de trabalho, Paulo Roberto Júnior, radialista de coração, contador, economista, é tudo, né? Aí. Mas a grande paixão é o rádio, né? O rádio, sim, não tenho a menor dúvida. Um abraço para todo mundo aí da ITV. O rádio no sangue desde os 16 anos, já dentro de uma emissora de rádio, mas apaixonado pelo rádio desde a infância. Enquanto os garotos da minha idade saíam para a rua, para jogar bola, enfim, aquelas brincadeiras da infância, década de 80, eu ficava em casa ouvindo rádio, ouvindo transmissão esportiva, ouvindo novela, radionovela, eu gostava muito. E aí, com 16 anos, eu já ingressei pelo meu segundo trabalho, na verdade, dentro de uma emissora de rádio. Você fez cacique, Não. Você teve um tempo em Rádio Cruzeiro do Sul. Fiz. Eu iniciei no rádio em 86, na Rádio Clube. Que na Clube. época, a Rádio Clube era uma das maiores emissoras do interior do estado. Eu também fiz parte da Rádio Clube. Rádio Clube é muito forte. Equipe 1080. 1080. Jurandir Matheus e Jota Bonora. Fui recebido pelo seu João Bonora, que me tratou como um filho. Realmente foi muito bacana. Enquanto o Jurandir Matheus, competente Jurandir Matheus, saudoso de Matheus, aquela cara sisuda, aquela postava voz, aquela coisa toda, dava medo. João Bonora me tratou realmente como um pai, seu Jota Bonora, e ali deslanchei, né? Não parei mais desde os 16 anos. Depois você foi para a Rádio Cruzeiro do Sul. Depois de um tempo, fui para São Paulo, trabalhei na Rádio Gazeta, trabalhei na Bandeirantes, aí retornei... Você fez Gazeta e Fiz Bandeirantes? Gazeta, Bandeirantes, aí retornei para Sorocaba e aí fui trabalhar com o Teodorinho. Na época não era nem Band, na época Meridional? Também não, era na frequência da Meridional, ele 88,3, que hoje é a rádio, que é a rádio Antena 1. Na época Abrão. ele montou um projeto chamado Rádio 10, que era uma rádio jovem, né, que tinha o slogan Rádio 10, a primeira do seu rádio e tal. E aí depois ele virou Transamérica. Não, Transamérica foi antes, bem antes. Nossa. A Rádio 10 foi em 1996, 97. E como ele tinha tanto a Rádio 10 como a Band FM, a Rádio 10 funcionou por um determinado período, eu fazia com o Nilson César, o jornal da Rádio 10 na época, 10. né? Que era concorrência da Jovem Pan aqui na cidade na época, naquele período. Você estava se preparando para Pois vir para cá, né? Aí de lá fui para a Band, fiquei com o Teodoro 12 anos, paralelamente fui para a Rádio Cruzeiro do Sul também, a Cruzeiro FM, fiquei 9 anos. E agora, dia 2 de maio, eu completo 6 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. Mas você veio aqui para ficar, né? São 6 anos. Paulo, primeiro é uma alegria ter você aqui, e aí você tem um dos escritórios mais consolidados, mais sérios de contabilidade, que aliás já tem um nome, leva uma paixão, o escritório São Bento, que foi do teu avô. Meu avô. Muita gente pergunta, pai. Escritório São Bento em virtude do clube, do Esporte Clube São Bento? Não. Meu avô, Bento Pires da Silva. Quando o meu avô foi montar o escritório, na época, para o meu pai, então foi uma homenagem do meu pai para o meu avô. Então, escritório São Bento. São Bento. Aí começou a história em 1969. Agora, você é filho único, como é que o teu pai encarava você se lançando para o rádio, fora de Sorocaba, e não tocando o escritório? Teu pai está fora há muito tempo, mas de repente hoje é você e a tua mãe que tá Cara, lá. meu pai sempre me deu o maior apoio. Aliás, eu entrei em 86 na Rádio Clube, na época eu já trabalhava no escritório, office boy, cresci dentro do escritório, mas meu pai quem me levou para a Rádio Clube, ele conhecia o Jurandir Matheus, me deu todo o apoio. Em compensação, a dona Elisete nunca gostou. Até em cima desse tema. Mas agora ela só gosta porque ela gosta de mim. Pois é, em cima desse tema. Você... essa questão da sucessão da empresa e tal. Claro. Então eu entendo que eu poderia ter continuado em São Paulo, minha carreira como jornalista e tal, mas o fato de ser filho único, a questão da sucessão familiar, isso realmente não tenho me obrigado, mas me fez de certa forma pensar um pouco nessa questão familiar também, e aí eu optei em ficar em Sorocaba e paralelamente trabalhar como empresário de contabilidade, como contador e também atuar no rádio. Como é que é atuar no Jornal da Ipanema? Na verdade, hoje vocês são grandes estrelas, né? Você, o Alexandre Moretti e o José Roberto Herculin são as vozes mais fortes da cidade da notícia. Como é que é essa referência para você que chegou, né? Quer dizer, o Moreto está somado aí a um intervalo de 6 meses, ele está há 28 anos na casa. Sim. O Herculin há mais de 20, quase 24.
E vocês 6... Não, são referências, né? Tanto, eu até brinco, na infância, na Rádio Vanguarda, muito tempo atrás, início da década de 80, existia um programa pela manhã, acho que era Convite Matinal. Era o Cook que apresentava, Carlos Cook. E quando o Cook não apresentava, aí aparecia Alexandre Moreto para apresentar. E o ouvinte ligava, ele atendia, telefoninho bom dia, esse era o slogan, telefoninho bom dia, lembra, né? Lembro. E eu uma vez liguei e era o Moreto, nem imaginava que um dia iria trabalhar com o Alexandre Moreto. Então o Moreto sempre foi uma grande referência. Acabou de chamar dele de velho. Né? Mas o Moreto é veterano, bem veterano, mais velho que eu, e o Ercolim, desde a época de São Paulo, Jovem Pan, enfim, sempre duas grandes referências. Eu tenho o maior orgulho em poder dividir a bancada com o Ercolim e também com o Moreto. Como é que é fazer? Hoje a gente está com um programa na Ipanema, todo dia às 20 horas, né? Perdidos. Perdidos em Campo. Perdidos em Campo. Isso. Eu brigava, falava, Paulo, vamos tirar esse programa, vamos pegar o programa. E o programa pegou, Tem né? audiência, tem audiência. Tem muita audiência. Falamos né? sobre tudo. É um programa, a princípio, que vai falar de esporte, falar de futebol, mas ele fala de política, ele fala de economia, ele fala de entretenimento, humor, com convidados de diversos segmentos da sociedade. Enfim, é um programa que realmente pegou a participação interativa do ouvinte. Então é gratificante fazer o programa. Diz o seguinte, como é que você analisa esse momento de São Bento e Atlético? O Atlético provavelmente caia, está na zona do rebaixamento. Sim. E o São Bento, de repente, está no topo da tabela, com 2, 3 resultados negativos, corre o risco. É um campeonato muito curto, muito cruel, né, o Paulista? É muito cruel, exige planejamento. O São Bento, já desde 2012, quando essa atual diretoria assumiu, com o compromisso de fazer com que o São Bento resgatasse a autoestima do seu torcedor, sempre em baixa. Né? O São Bento, grande embaixador de Sorocaba, você viaja, você mora onde? Mora em Sorocaba, lá tem o São Bento. Então isso é uma constante na vida do sorocabano. Mas, às vezes, um tanto quanto envergonhado pelo mau resultado, o São Bento na 3ª divisão, enfim. A partir do momento que essa atual diretoria assumiu, essa diretoria tinha por objetivo resgatar essa autoestima. Pegou um time na 3ª divisão e o time hoje está na 1ª divisão já há 2 anos e caminhando para o 3º ano na elite do futebol. Isso é muito importante. Só que esse grupo está para sair. Você é conselheiro, tem convite para participar da diretoria. Como é que está essa situação? Nós podemos ficar tranquilos quanto a esta provável sucessão do Fernando, que tem um trabalho de liderança que nós merecemos, que todos merecem aplausos, mas o Fernando é o grande maestro desse grupo. Né? É o grande maestro do grupo. Eu entendo que se o Fernando não der sequência a esse trabalho a partir de maio, outros que fazem parte da atual diretoria têm total competência para assumir. Eu ainda acho, a minha opinião, é que o Fernando vai continuar, embora seja um trabalho desgastante, é bastante complicado, exige muito dedicação de todos que ali estão envolvidos no projeto, mas eu entendo que o Fernando pode ficar até pelos bons resultados. O São Bento está muito próximo de conseguir uma classificação, a próxima fase, jogar aí uma fase final de Campeonato Paulista, ter um calendário e jogar um campeonato nacional, que é a Série D. Mas é a 4ª divisão, precisa começar, ter um início, um caminho. Então eu acredito que, em virtude dos resultados, eu acredito que essa diretoria, comandada pelo Fernando, ela possa ter uma sequência de trabalho. Atlético Sorocaba, por que o Atlético, com tantos recursos, com um CT maravilhoso, o que acontece? É um problema de gestão? Eu acredito que sim, problema de gestão. O Atlético, há muito tempo, ele não se dedica, ou pelo menos ele não percebe uma dedicação mais profissional daqueles que estão à sua frente, principalmente no que se refere à questão de futebol. O planejamento foi muito mal feito, essa é a grande verdade, para o início do campeonato desta temporada. Então, o resultado do Atlético dentro de campo é reflexo da sua atual diretoria, o que é uma pena para a sociedade, porque muitos falam, não dá para dividir, um é São Bentista, outro é atleticano. Eu acho que seria muito bom para a cidade se nós tivéssemos os 2 clubes fortes representando a cidade. Infelizmente, o Atlético, que tem um bom patrimônio, que é o seu CT, embora tenha recebido uma importância do governo federal na época da Copa do Mundo, para que o seu CT tivesse condições de receber uma delegação internacional, que foi o que de fato aconteceu, que a seleção da Argélia se hospedou em Sorocaba, mas a contrapartida disso para a cidade, em termos do esporte de futebol, não aconteceu. Uma pena, e o Atlético praticamente na 3ª divisão do futebol de São Paulo. A situação que nós enfrentamos no início do campeonato, estádio Walter Ribeiro, qual é o caminho? Privatização? Nós tivemos, na verdade, uma situação difícil em relação ao gramado, sim, um jogo importante, muitas críticas à administração, e a gente sabe o quanto é difícil toda essa situação.
Eu acho que, no mínimo, uma parceria. Porque muitos falam, o São Bento e o Atlético jogam no Walter Ribeiro, que é um estádio da comunidade, e não pagam absolutamente nada para a prefeitura. Outros dizem, mas o São Bento e o Atlético representam a cidade, levam o nome da cidade, nada mais justo que a prefeitura ceder o estádio. Então eu acho que falta um pouquinho mais de entendimento entre as partes, uma parceria mais definida entre essas partes, para que não ocorra problemas, que ficou toda a responsabilidade para a prefeitura, talvez o planejamento também não tenha sido adequado por parte da prefeitura, e que naquele momento prejudicou muito o Esporte Clube São Bento. E também não dá para impedir que a gente comemore 90 anos do MIC e não tenha o jogo no SIC. A comunidade cobra isso. Viu? Centro de Integração Comunitária, já não então, tem na jeito. medida em que você tem um estádio público, ele não é só para o uso do São Bento, a comunidade, ou então se assume algum ônus em relação a isso, para que apenas esses clubes possam fazer a utilização do estádio. Exato, acho que isso precisa ser melhor definido para o futuro. Da forma como está, acaba deixando muitas dúvidas por parte dos torcedores, porque a prefeitura não ajuda, a prefeitura acha que faz a parte dela, o clube também cobra um pouco mais da prefeitura, e aí não é só São Bento, é São Bento e Atlético, na verdade. Então precisa definir um pouco melhor essa questão desse planejamento para o futuro com relação à utilização do estádio. O que a gente poderia destacar? Como é que você tem visto o campeonato varziano da cidade? Está vivo? Não tem mais o mesmo glamour, não tem mais o mesmo glamour que teve anos atrás. Eu acho que o Campeonato Varziano era um grande atrativo para a cidade, era onde realmente a comunidade atuava. Quando entrou o dinheiro na parada, ou seja, algumas equipes começaram a contratar ex-jogadores, pagar aí... Veterano isso já acontece. Não deixa de ser uma atração. É muito legal você também no Campeonato Veterano observar algumas equipes com grandes jogadores do passado, jogadores que inclusive já jogaram em seleção brasileira, em grandes times do Brasil. É uma atração, mas fica completamente desleal com os outros times. Né? Porque você tem aí jogadores ex-profissionais de seleção brasileira atuando para um determinado time e outros com apenas jogadores amadores da cidade. Então, realmente, você não consegue nivelar o campeonato. Então, essa é uma outra situação que eu acho que teria que ser revista. E o esporte em Sorocaba, de uma forma geral, embora a prefeitura, a gente sempre tenha acompanhado que você já foi secretário do esporte, sim, o menor orçamento, a pasta que tem o menor orçamento para trabalhar é a pasta do esporte. Você tem que pagar lá os seus funcionários, cuidar dos próprios, acabou o dinheiro, não tem mais o que fazer. Então eu acho que... Não é prioridade. Não é prioridade. Então precisa do quê? Entendo que boas parcerias, criatividade, para que o esporte possa ser desenvolvido com melhor qualidade em Sorocaba. A gente pega, por exemplo, o Cruzeirão, que já foi o maior campeonato aberto de futsal do mundo, glamuroso. Está minguando, Minguando. Você vai fazer a abertura do Cruzeirão, anos atrás, você colocava 2, 3 mil pessoas no ginásio, hoje tem lá 200, 300 torcedores. Final, fechavam-se os portões, enfim, tinha que colocar telões do lado de fora do Gualberto Moreira para o torcedor acompanhar. Nos últimos anos você vai para a final do campeonato, o esporte está na porta do hospital, está na UTI, está em recuperação, qual seria a sua análise? Nesse momento, Sorocaba, eu acho que está na UTI. Está na UTI. Está na UTI, a gente... mas você tem o melhor time, o melhor jogador do mundo de futsal jogando em Sorocaba, através de uma empresa privada. É bem verdade. Que é o caminho, né? Que é o caminho. A Liga Sorocabana de Basquete, que sofre a toda a temporada ameaça do seu diretor, do seu treinador, que é o Rinaldo, que é um batalhador, é verdade. Se não fosse ele, não existiria, mas que todo ano está lá, gente, se não entrar dinheiro ano que vem não tem, se não entrar dinheiro ano que vem não tem. Então estamos no meio aí do campeonato, tentando uma classificação à próxima fase, sem saber o futuro ainda do time de Sorocaba, que é o menor orçamento da Liga. São 12 times, seu time tem o menor orçamento. E o ano passado conseguiu se classificar para os playoffs. A gente volta daqui a alguns instantes no nosso TVK, agora em Itapetininga, também no canal 24. Não fica lá 200, não, canal 24. 24 em Sorocaba, 24 em Votorantim. Você está ali próximo aos principais canais, você encontra a nossa Interativa TV. Já já voltamos com Paulo Roberto Júnior no nosso TVK. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057.
Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Selite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. No TVK desta semana, canal 24 da NET, Sorocaba, Votorantim e Itapetininga, a presença de Paulo Roberto Júnior, radialista, aqui apresentador do Jornal da Ipanema, contador de sucesso. Aliás, a gente no mês de abril sempre lembrando do contador, né? Tá chegando a hora. E precisa lembrar, né? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, já desde o início do mês de março, né? Já à disposição do contribuinte, o download, enfim, para que possa prestar os seus esclarecimentos à Receita Federal, ao Leão, até o prazo final, que esse ano é 29 de abril. Alguma diferença em relação ao download, ao software que foi disponibilizado? Não, nada significativo? Nada significativo. Na primeira semana ele apresentou alguns problemas que a Receita corrigiu logo em seguida, então já está funcionando normalmente à disposição. Você pode perfeitamente no seu PC em casa, no seu tablet, enfim, até no seu iPhone, de repente, você pode preencher a declaração e enviar. O que as pessoas podem obter desconto, né? Dependente, consulta médica, o pagamento não só da consulta, mas do convênio médico, né? Os dependentes, a educação, tudo dentro de uma tabela, dentro de um limite. Então a questão de você preencher a sua declaração na simplificada ou na completa, pode ser que no seu caso seja boa fazer a completa, mas no caso do nosso amigo que esteja em casa, não. Vou fazer na simplificada, porque o governo já me dá um desconto, já me dá um benefício que, mesmo que eu utilize todos os meus gastos, não compensa. Não vai compensar. Então não tem que ir atrás de recibo, não tem que ir atrás... Isso depende da situação individual de cada contribuinte. Tá? É uma receita, é como uma dieta, ela nunca é uma dieta padrão, ela é feita para a característica da tua idade, daquilo que você quer ter como objetivo. E no imposto de renda também não é diferente. Não é diferente. A gente tem aí um limite de isenção, que é em torno de R$26 mil, né? Então quem ganhou até em torno de R$26 mil durante o exercício 2015 não estaria obrigado a apresentar a declaração. Isso é um detalhe importante. Muita gente fala, eu não preciso apresentar tal, mas eu posso. Pode. Você não está obrigado, mas você pode. Não, eu quero me formalizar, quero deixar meu cadastro em dia, eu quero prestar essas informações à Receita Federal. Então você pode prestar, você não está obrigado, mas pode. Agora, acima de R$26 mil, aí você se torna obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Qual o percentual de imposto de renda de acordo com a faixa de renda? Até 26, isento. Aí você tem a tabela. De 26, aí você tem a tabela mensal, né? Que para quem tem o recolhimento já na fonte durante o exercício. Funcionário público, sim, por exemplo. Aí, funcionário público, funcionário de uma empresa privada que ganha. Então você tem lá, a tabela começa com 7,5%, depois ela vai para 15%, para 22,5% e o teto máximo acima de R$4.500, ela vai para 27,5%.
que a gente pode, o que está preocupando o contribuinte? Esse ano nós tivemos para aquele de alta renda e que tem recursos fora do Brasil, imóveis fora do Brasil, existe uma determinação governamental muito mais pelo governo americano que está atrás de terroristas do que propriamente atrás de narcotraficantes ou de desvio de recursos. Então, assim, me parece que as coisas, o dinheiro no mundo está ficando transparente em função deste perigo. E o Brasil não é diferente, há uma nova lei assinada pela presidente Dilma, e as pessoas que têm o dinheiro fora e que farão essa declaração terão benefício para isso, mas nós temos algo em torno de 200 dias para que isso se realize. Sim, já está correndo, né? Na verdade, ela assinou em fevereiro, foi um decreto assinado em fevereiro, que o governo ele não obriga, mas ele convida o contribuinte que possui imóvel fora do país ou dinheiro em espécie fora do país não declarado na declaração do imposto de renda aqui no Brasil, que ele o faça. Então, se você tem algum imóvel, o contribuinte tem imóvel fora do país, tem a oportunidade de declarar este imóvel, ok? Esse imóvel será convertido no dólar de 2014, dezembro de 2014, para saber o valor disso em reais, e aí ele vai pagar 15% de imposto e mais uma multa de 15%, totalizando 30% do valor deste imóvel ou do valor do dinheiro em espécie que está fora do país e que não está declarado. O contribuinte está obrigado a fazê-lo? Não, não está obrigado, mas a partir do momento que a Receita Federal dá esta oportunidade para que o contribuinte possa legalizar esta situação e ele não... Ela também pode criminalizar... Pode criminalizar isso posteriormente, caso descubra que esse determinado contribuinte possua imóveis e dinheiro em espécie fora do país. Na verdade, aqui no Brasil, o que alavancou esta questão também faz parte da Operação Lava Jato, que foi esses desvios de dinheiro, de receita, que acabaram deixando as contas dos bancos brasileiros. Enfim, então, em virtude também desta questão, é que o governo brasileiro está tentando, de certa forma, repatriar essa importância. Paulo, uma declaração simples, até como para prestação de serviço, e aí vocês têm, obviamente, todo um sindicato patronal, e eu digo, a segurança em poder fazer, né, as pessoas falam, não, eu vou fazer minha declaração sozinho. Pode fazer. Pode, claro. Mas aquele que tem alguma dúvida e que pode cometer um erro, é muito mais barato ele procurar um contador. Obviamente que, se ele não tem grande patrimônio, está muito perto da faixa de isenção, ele vai pagar em torno de 100, 200 reais uma declaração, vai variar entre isso, né? Quer dizer, vale de repente essa consulta para uma dúvida importante e a segurança ao declarar. Não tenho a menor dúvida, vale, porque este ano, por exemplo, todo ano algumas mudanças, algumas alterações. Então, este ano tivemos duas alterações que eu considero significativas. A primeira, a obrigatoriedade do CPF para filhos dependentes já menores de 16, ou seja, com 14 anos. O que era acima de 16, para este exercício, com 14 anos, você já é obrigado a informar o CPF dos seus dependentes. Na maioria são seus filhos. Cruza tudo. Cruza. E a outra também bastante significativa para alguns profissionais liberais. Você está aqui, advogado, dentistas, fonoaudiólogos. Esses profissionais médicos, esses profissionais liberais agora, quando declaram recebimento de pessoas físicas, então eu recebi uma importância de pessoas físicas, ok, agora esses profissionais, essa categoria, terá que informar o CPF dessas pessoas que lhe pagaram. Então essa é uma novidade, que para essas categorias isso não era obrigatório nas declarações passadas. Paulo, vai chegar um momento em que a gente não tenha mais que declarar e simplesmente a Receita nos emite um boleto e fala, olha, as tuas informações conforme, porque é dinheiro eletrônico, ou seja, cartão de crédito. Perfeito. Né? Tudo identificado com o CPF, as suas compras, movimentação financeira declarada. Vai chegar um momento em que a declaração vem pronta, você só simplesmente pode corrigi-la, acrescentar ou subtrair? O objetivo da Receita Federal é exatamente esse. Nós estimávamos há 2 anos atrás aí um prazo de 5 anos para que isso efetivamente acontecesse. Eu acredito que talvez um prazo até menor, talvez 2, 3 anos, isso já possa acontecer. Seja uma realidade. Já a Receita muito aparelhada. Agora também, a partir de janeiro deste ano, uma novidade que é o e-financeiro, que é um controle maior sobre a movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas. Nós tínhamos o limite de R$5.000, agora com R$2.000. Quem movimenta R$2.000 na pessoa física ou até mesmo na pessoa jurídica, essa informação já é prestada para a Receita Federal e mensalmente.
Então, existia uma máxima que algumas pessoas, no final do exercício, em dezembro, final do ano, sacavam ou faziam um cheque administrativo para que... Esvaziar a conta. Esvaziar a conta. Isso já não vai funcionar mais, porque essa informação para a Receita Federal das instituições financeiras, ela passou a ser mensal. E mesmo que você, a pessoa, a empresa, o profissional receba em dinheiro, aquele que está pagando vai ter que declarar, porque ele tirou da conta dele. Exato. Quer dizer, a sonegação está chegando no limite... Bem no limite. Do fim. Bem no Ou limite. seja, eventualmente para você burlar ou conseguir encontrar caminhos, não de sonegar, mas ter benefícios, está virando uma sintonia fina. Muito fina, muito fina. Hoje, para quem cai na malha fina, por exemplo, a Receita ela notifica, ou então você acessa através do seu código de acesso da entrega da declaração, no prazo 30 dias você já observa se sua declaração caiu na malha fina ou se ela já foi processada. Se ela caiu na malha fina, você já aciona a declaração e já observa qual o motivo. A Receita já está te informando qual o motivo, ela precisa corrigir tal informação. Então, está sendo tudo muito rápido. Então, essa questão, vou tentar burlar a Receita Federal hoje, praticamente impossível. Qual é o sentimento que você tem num país com tanta corrupção e o cidadão tendo que rigorosamente pagar os seus impostos e não ver o retorno? Qual é a lamentação que você tem no teu escritório, dos teus clientes, até para a gente ter como referência? Bom, primeiro, pessoalmente, de muita indignação, né? Indignação e tristeza de observarmos aí tanta coisa que poderia ser feito para melhorar a situação do país e não é feito. E tanto desvio de dinheiro público. Então isso nos causa indignação e tristeza. Agora, hoje, o contador, de uma forma geral, conversando com alguns colegas, a missão do contador também, na orientação ao empresário... É evitar o erro. Além de evitar o erro, tentar convencer o empresário que, embora tudo isso que nós estamos acompanhando de corrupção em todo o país, não adianta ele chegar e falar, viu, eu não vou pagar mais imposto. Isso não vai resolver o problema, isso só vai piorar o problema. Porque a gente ouve o discurso, eu não vou pagar porque o que eu pago eu não tenho contrapartida e também esse dinheiro é desviado. Olha o que nós estamos acompanhando pelos noticiários. Então já existe uma certa revolta por parte do empresário, falando, não vou mais recolher imposto. E isso é uma coisa que nós tememos e muito. Ele acaba perdendo tudo, né? Exatamente. As ações do governo, é desinteligente. Totalmente, são relações completamente distintas. Você precisa fazer o seu, precisa trabalhar corretamente, recolher os seus impostos da forma correta, da forma como a lei determina. E o que acontece em Brasília, o que acontece na política é uma outra situação que não dá para você misturar. Paulo, foi um prazer. Mostrou a sua capacidade de discutir esse assunto tão chato, às vezes, e complexo, que é a vida da gente, a vida contábil, né? E o esporte, que é a grande paixão através da comunicação que você também faz. É isso aí. Em breve, Perdidos. Perdidos na ITV. A ITV. Thaís Romão, você com vai ser toda a galera. É isso aí. A gente vai estar aí. Gente, sucesso. Nós estamos encerrando mais um TVK e nesta semana com a presença dele, o radialista, empresário, contador, nosso Paulo Roberto Júnior, que abrilhantou mais um programa. Fiquem com Deus e até lá. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota.